Obrigada, Inês, pelo convite para vir aqui a este grupo que também já tenho vindo a participar e que é sempre muito inspirador a ver a partilha dos projetos e essencialmente de outros municípios que me inspiram a mim pessoalmente no trabalho que eu faço e depois a trazer essa aprendizagem que houve sempre novos conceitos, novas formas de trabalhar em sinergia e é sempre muito inspirador para o trabalho que nós estamos a fazer no município do Porto. Eu estava aqui a tentar pôr isto em modo apresentação. Está aqui. Ok. Pronto. Conseguem ver bem? Muito bem, muito bem. Ok. Então... e aproveito também para dizer ao Manuel que tem estado comigo também neste trabalho muito desafiante, para sempre que achar que falta alguma informação pertinente que introduza. E é também muito bom termos aqui a Cristina, que também tem trabalhado com o município do Porto, portanto também, Cristina, sente à vontade para complementar alguma informação que esteja em falta. Portanto, hoje é o tema rumo ao sistema alimentar circular e regenerativo. Esta é uma ambição grande, nós sabemos que é muito grande transformar o sistema alimentar nesta dinâmica urbana e um Porto que tem um território tão urbanizado e com área disponível para uma diminuta área disponível para a agricultura, mas mesmo assim estamos a procurar trazer a circularidade ao sistema alimentar e também os princípios regenerativos. Mas antes de focar no sistema alimentar, eu queria partilhar convosco. Desculpem. Queria partilhar convosco que estes têm sido os 4 princípios da área de trabalho do município do Porto. Portanto, o Porto tem procurado ações para adaptar e descarbonizar a cidade, tem como ambição a neutralidade em 2050. As soluções, tem procurado utilizar as soluções baseadas na natureza para enfrentar os desafios ambientais e para potenciar a resiliência na cidade e a qualidade de vida, e também procura promover uma transição da cidade para uma economia circular, de forma a utilizar de forma eficiente os recursos, poupar recursos, fazer o máximo dos recursos e fechar os ciclos, e também promover a biodiversidade para proteger e valorizar o património natural que tem, e também a biodiversidade como forma de resiliência e de promover a qualidade de vida. Portanto, estes são os 4 princípios que estão na base da ação que temos procurado nas decisões e nos projetos que temos adotados no departamento da área ambiental. E é também nesta base que olhamos para o sistema alimentar. Portanto, mas isto tem sido um processo ao longo do tempo, um processo de aprendizagem que retoma muitos anos atrás, até antes de eu ter-me juntado à equipa do município do Porto, que é recente, estou há 3 anos, mas tem sido um percurso para responder aos desafios locais, aos desafios sociais, ambientais, económicos, e que procura transformar a cidade para uma cidade mais resiliente, justa, habitável, e de facto tem sido um longo percurso tenho aqui como base o 2008, mas é um percurso bem mais anterior, mas há aqui este momento em que o município se compromete com o Pacto dos Autarcas e depois todo um conjunto de projetos que tem procurado a proximidade com os municípios e não só, com as pessoas que visitam o município do Porto e que trabalham no município do Porto, e um dos projetos que trouxe essa proximidade e foi transformador é o Fundo de Florestas Urbanas Nativas, em que procura florestar o município do Porto com árvores autóctones e aumentar a área de florestas no município do Porto, em conjunto com a participação dos cidadãos, dos estudantes,
Portanto, desde então tem sido um momento muito marcante no envolvimento da população. Mas com a estratégia para o ambiente, uma estratégia de médio e longo prazo, e depois toda uma série de passos, a estratégia de adaptação às alterações climáticas, a elaboração de roadmap para um porto circular em 2030, que também contou com a participação de vários stakeholders, o próprio envolvimento com redes europeias como o Urban Agenda e também o próprio papel que o município do Porto tem tido no Eurocities, e projetos como o My Building is Green, que está a promover, a estudar coberturas verdes como forma de adaptação, e também com a possibilidade, houve um levantamento extenso de coberturas verdes no município e outras áreas potenciais, também com vista a promover a agricultura em telhados. E aqui um marco muito importante que foi o convite da Ellen MacArthur Foundation em 2018 para fazer um estudo, um estado da arte, se assim se poderá dizer, ao sistema alimentar no município do Porto. Este foi um dos momentos mais marcantes neste processo, que permitiu olhar para o sistema alimentar de uma forma sistémica e avançar de uma visão aos resíduos alimentares para uma visão holística, desde a produção do alimento até à sua valorização no sistema alimentar no município do Porto. E obviamente que engloba a área metropolitana, até porque o município do Porto não tem uma capacidade de produção para satisfazer as necessidades alimentares. E depois projetos como o City Loops, que vêm contribuir para... Eu mais à frente já vou detalhar, mas o projeto City Loops, que se foca na prevenção do desperdício alimentar e na otimização da recolha seletiva, a expansão da recolha seletiva e também numa análise aos fluxos de alimentos no município. E projetos também como o Urbinat, que convida os cidadãos a contribuir para o desenho de um parque na zona de Campanhã, e que engloba também iniciativas e materiais ligadas à agricultura comunitária, a conversas sobre agricultura agroecológica e troca também de sementes. Portanto, isto tem sido um percurso de aprendizagem e de partilha com stakeholders, cujo objetivo é descarbonizar a cidade até 2050, mas no que diz respeito ao sistema alimentar. Esta abordagem ao sistema alimentar vem integrada no foco para promover uma cidade circular no município do Porto. Portanto, o município procura reduzir e prevenir o desperdício, estender o ciclo de vida dos produtos, mas essencialmente trabalhar em sinergia com stakeholders e com os cidadãos. E é nesta complexidade de abordagem à economia circular que está incluída o âmbito do sistema alimentar, isto para mostrar que o sistema alimentar é mais um dos setores estratégicos. Portanto, há aqui há uma distribuição de investimento e de recursos no que diz respeito ao foco do município do Porto, mas ao mesmo tempo também uma possibilidade de articular com outras áreas que também estão na base da estratégia do município do Porto, que potencia uma economia circular aplicada ao sistema alimentar e também sistema alimentar regenerativo, nomeadamente a aplicação de critérios nas compras públicas, que é um trabalho que também estamos a fazer no município do Porto, com a ambição de ter uma política sustentável, começar a desenhar em 2023. Também esta questão da gestão otimizada para expandir a recolha seletiva de alimentos para depois aumentar e contribuir também com o trabalho que a LIPOR faz para obter composto orgânico, e a componente também de cooperação, investigação e inovação
em sinergias com universidades, e aqui a Inês também faz parte dessa possibilidade. Espero que venhamos a colaborar no futuro próximo neste âmbito da promoção de circuitos curtos de alimentos. E também para fortalecer a economia local. E a educação para a sustentabilidade, que é um dos eixos de atuação do município, que tem sido também muito importante para trazer uma maior consciência à comunidade, desde os mais pequenos aos adultos, com programas que dão foco às questões ligadas à alimentação, uma alimentação mais sustentável, saudável, e apoiar opções mais conscientes dos municípios. Portanto, é nesta complexidade que surge esta oportunidade de focar o sistema alimentar de uma forma holística, de uma forma sistémica, e é aqui que o estudo com a Fundação Ellen MacArthur foi muito importante para afirmarmos as ambições do município do Porto. Então, pode-se dizer que estes são os 6 eixos de ação do município do Porto para obter alimentos, portanto, para promover o acesso a alimentos de produção saudável, de produção regenerativa, modos de práticas biológicos, agroecológicos, tirar o maior proveito dos alimentos, portanto, usar subprodutos de forma mais eficaz e evitar essencialmente o desperdício alimentar, e contribuir para projetar e comercializar alimentos mais saudáveis. E, portanto, o município do Porto está a procurar trabalhar com diversos atores e também tentar esta proximidade à população para chegar a esta ambição de promover um sistema alimentar resiliente, uma autossuficiência alimentar e o fecho dos ciclos. E é muito importante o eixo de promover uma produção local e acesso a alimentos de produção local e mais sustentáveis, e os circuitos curtos aqui são fundamentais para isso. Portanto, no eixo 1, o município do Porto promove desde 2003 hortas urbanas, em que disponibiliza acesso a terra fértil, e aqui a Lipor tem uma parceria muito forte com a Lipor, e a Cristina tem dado formação também aos municípios que têm acesso a estes talhões. Portanto, são já cerca de 507 famílias que utilizam as hortas municipais. E cada talhão tem também o seu compostor, portanto promove aqui o fecho do ciclo e também a regeneração dos solos em ambiente urbano. E estas são algumas das imagens. Esta foi a primeira horta, a Horta de Alvoar, em 2003, portanto já é um caminho que o município tem feito, também na própria abordagem, juntamente com a Lipor, na gestão destes espaços. E aqui também, só para vocês terem uma ideia da configuração, que difere de espaço para espaço, desde socalcos a áreas amplas. E esta horta de oliveira, que também é uma das maiores hortas, não é a maior, mas é uma das maiores hortas, tem também talhões explorados pela comunidade escolar. E esta é a horta mais recente em Paranhos. Naturalmente agora já terá outro aspecto. Esta foi uma fotografia de março, mas para vos dar um cheirinho do tipo de hortas que nós temos aqui promovido no município. Depois um outro eixo é promover o acesso a alimentos locais, saudáveis e sustentáveis através de mercados frescos. Temos uma feira de produtos biológicos que acontece semanalmente desde 2004, portanto, embora nós, quando começamos a perceber o que é que o município do Porto já fazia para promover um sistema alimentar mais saudável e sustentável, e começamos a juntar as peças, há aqui algumas ações que já têm vindo, que já têm uma história, mas no fundo só agora em 2018, com esse estudo com a Fundação Ellen MacArthur,
permitiam-nos juntar todas as peças e trazer esta visão, complementar algumas das iniciativas que já estavam a ser promovidas e outras que viemos reforçar com os projetos que temos implementado através de fundos comunitários. E depois o projeto do Good Food Hubs, que é neste projeto que o Manuel também tem estado mais ativo, que pretende apoiar a produção, produtores aqui da região. E se calhar agora eu convidava o Manuel a falar. Esta é uma das imagens da Feira Semanal de Produtos Biológicos. Desculpem, antes de chegar ao Good Food Hubs, o município do Porto também tem procurado na zona da Asprela e também com a possibilidade de recorrer a fundos do EEA Grants, promover 1 quilómetro quadrado sustentável na zona da Asprela com a criação de uma comunidade energética sustentável, mas ao mesmo tempo também trazer aqui conceitos de circularidade para a reutilização de computadores e distribuir por pessoas que necessitam, e ao mesmo tempo também trazer o Good Food Hubs para promover estes circuitos curtos. E é neste ponto, Manuel, que te convidava a partilhar o que é que quais são as ambições para este projeto e os desafios. Sim. Também. Obrigado. Pronto, o Good Food Hubs então é um projeto a ser aplicado na Asprela que tenta olhar para o sistema alimentar e ter ações a 2 níveis. Um nível mais macro, por dizer assim, em termos de consumo, ou seja, os grandes pontos de consumo que seriam as cantinas das faculdades ou a cantina do Hospital São João. Estamos a falar que a Asprela é uma zona com 7 faculdades, com 120 empresas de investigação, ou seja, é uma zona muito, muito densa de conhecimento. Pronto, e o Good Food Hubs, então, a ideia é, nas cantinas e nos contratos de compras públicas dos grandes consumidores, ou dos sítios onde se consome, onde se fornecem muitas alimentações por dia, tentar alterar os contratos de compras públicas para começarem a ter critérios de circularidade, sustentabilidade, ter atenção onde é que está a produção da comida. Por outro lado, e aqui é que está mais ligada aos circuitos curtos, em relação aos microparticipantes, ou seja, às pessoas que vivem na Asprela, a ideia é ligar os consumidores aos produtores diretamente, eliminando as cadeias de distribuição e tentar aproximar os produtores agroecológicos e produtores biológicos da região, trazer para o Porto e promover esta venda e troca direta de alimentos. Nisto estamos a colaborar com a Fruta Feia, por um lado, e por outro também estamos a tentar criar ou outra AMAP ou os mercados regulares. Neste projeto ainda entram então depois as instituições da Asprela e a Faculdade de Ciências de Nutrição, através de projetos de investigação, através também de reconhecimento dedicado, de partilha de investigações, e que é a nossa ambição também fazer com que o sistema alimentar entre dentro das faculdades e entre em discussões em engenharia, em psicologia, em medicina, porque o sistema alimentar é transversal, não é? É multidisciplinar e também essa transformação só é possível se ele começar agora a penetrar as diferentes áreas do conhecimento e a alimentar-se destas diferentes visões e práticas. Pronto, e penso que é isto, assim, resumidamente. Sim, obrigada, Manuel. E acima de tudo também, este é um projeto de 2 anos, mas acima de tudo queremos que ele permaneça no tempo, e esse é um dos desafios que nós estamos aqui com um papel de facilitar este encontro, mas acima de tudo queremos que transforme os hábitos e os comportamentos das pessoas que se vão ligando a este projeto e que depois
quando o projeto em si, o financiamento terminar, que também se prolongue no tempo por essa apropriação de conceitos e também de novos hábitos de escolha por apoiar produtores e procurar alimentos mais saudáveis. Portanto, agora passamos para o eixo de expandir a recolha seletiva de resíduos alimentares. A recolha seletiva já iniciou em 2008 com a recolha no setor comercial e, entretanto, foi feito um investimento, mas só em 2018 é que foi possível fazer uma recolha seletiva no setor residencial. E, entretanto, este ano houve o lançamento do orgânico, em que promove o acesso a estimativa é que no final de 2021 alcance 60% da população e são distribuídos contentores pequenos de 7 litros em que as pessoas possam separar os seus resíduos e depois possam aceder a contentores inteligentes com acesso através de cartão. E é expectável que no final do ano tenhamos alcançado 60%, mas o objetivo é alargar esta recolha seletiva à restante população. E, entretanto, também ligado aqui, posso explicar aqui também, este é um exemplo da recolha dos contentores, de recolha seletiva, é um exemplo de um dos cartões, e depois, associado a esta recolha, promover o tratamento, a valorização centralizada na LIPOR, mas também tratamento local. Isto tem acontecido com o apoio da LIPOR, e o Citiloops é um dos projetos de financiamento, é um H2020, e tem proporcionado implementar estas iniciativas, alargar, por exemplo, a recolha, alargar a recolha seletiva de resíduos orgânicos e implementar compostores comunitários. E atualmente temos 15 no município, distribuídos por 2 ilhas na proximidade de áreas residenciais. E é também uma iniciativa piloto que depois nós pretendemos expandir para outras áreas da cidade. Este é o aspecto de uma das ilhas. Esta tem 8 e depois numa outra ilha tem os restantes contentores. Mas acima de tudo, um dos eixos principais é prevenir o desperdício de alimentos. E neste ponto também tem sido implementado em parceria com a LIPOR os projetos Dose Certa e Embrulha. Dose Certa, juntamente com o setor da restauração e hoteleiro, definir, e também com o apoio de nutricionistas, definir a dose certa, a quantidade certa para a refeição e assim também prevenir o desperdício de alimentos, e o embrulho que permite aos utilizadores da restauração levar as sobras para casa e assim evitar esse desperdício. E depois projetos como o Movimento Zero Desperdício, que suponho que seja do vosso conhecimento, Fruta Feia, em que vamos procurando apoiar e estabelecer parcerias. Brevemente também iremos estabelecer uma parceria com o Movimento Zero Desperdício para alargar a rede de doação aqui no município do Porto. E recentemente foi feita a primeiro análise de fluxos de materiais de alimentos aqui no município do Porto, no âmbito do projeto Citiloops. Temos ainda a rede de restaurantes solidários, cujo objetivo principal não é prevenir o desperdício de alimentos, mas, no entanto, é promover o acesso a refeições em condições dignas em pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Mas, ao mesmo tempo, a rede de restaurantes também recebe donativos alimentares, o que promove a redução do desperdício de alimentos. E outro dos pilares muito importantes na atuação no âmbito do sistema alimentar é procurar esta proximidade com as pessoas, sensibilizar, capacitar, e não só as pessoas em si, mas também nós procurarmos
junto de redes colaborativas, como esta, aprender uns com os outros, trocar as aprendizagens, explorar novas soluções, portanto absorvemos as boas práticas e também aprendermos com as falhas e com os constrangimentos que vamos encontrando na implementação destes projetos e mesmo desta visão, que é uma visão que traz uma complexidade e uma ambição muito grande de chegar a um sistema efetivamente circular e regenerativo. E depois temos programas municipais de educação e capacitação nos nossos 5 centros de educação ambiental distribuídos pelo município do Porto, campanhas de comunicação e sensibilização associadas a cada um dos projetos que nós vamos desenvolvendo, e o último que temos assim uma enorme expectativa e estamos muito contentes, que é o concurso Food Loop, para promover e estimular a inovação e o empreendedorismo focado no sistema alimentar. E esta iniciativa acontece sob a alçada do City Loops, o objetivo do concurso é promover iniciativas desde a produção de alimentos até à sua valorização e que contribuam para esta visão do sistema alimentar circular e regenerativo, e está aberto a qualquer pessoa de norte a sul do país, desde que o projeto se aplique ao município do Porto. Isto não quer dizer que também não seja aplicado à área metropolitana, mas que depois traga algum tipo de vantagem para implementarmos esta visão no município do Porto. Esta é uma das imagens de um dos momentos em que convidamos a população para ouvir a visão aplicada ao sistema alimentar e contribuírem com as suas ideias, com as suas observações e partilha de conhecimentos. Tenho aqui a Sara, que é esta pessoa em pé, que é da Ellen MacArthur Foundation. Eles também tiveram cá, e foi um momento muito interessante de ouvir os contributos e também com esses contributos, concorrermos a uma iniciativa da Ellen MacArthur Foundation, a iniciativa a Food Initiative, e depois fomos convidados a acompanhar os desenvolvimentos dessa iniciativa. Temos feito juntamente com Torres Vedras e Lisboa. Esta é uma fotografia de uma das conversas hortas urbanas comunitárias com troca de sementes que aconteceu na Horta da Oliveira este ano, no âmbito do Urbinat. E aqui está a imagem do Foodloop, para quem tiver interesse também para posteriormente procurar e contribuir também para um sistema alimentar regenerativo e circular, até porque acreditamos que ao implementar no município do Porto também inevitavelmente estamos também a contribuir para essa abordagem nos arredores. Desafios. São vários os desafios, desde desafios à governança, não é? à forma como abordamos o sistema alimentar e à forma como interagimos com os atores para implementar esta visão, mas são vários, desde a nível de conhecimento, apesar de termos feito, posso dizer, o estudo associado a convite da Ellen MacArthur Foundation, mas também no âmbito do City Loops, em que cada passo que vamos dando vamos aprofundando o conhecimento, mas ainda há aqui muito desconhecimento acerca da origem dos alimentos, o destino e as próprias práticas de produção, a autonomia da própria cidade na produção de alimentos, cuja área disponível é muito diminuta, mas temos possibilidades como expandir para telhados verdes, mas explorar aqui que tipo de soluções é que podemos trazer para implementar uma autossuficiência alimentar na cidade. E este contacto também com a área periurbana, portanto, conhecer a capacidade de produção de alimentos na região através de práticas mais sustentáveis e saudáveis, conhecer o desperdício de alimentos não só nas grandes cadeias de distribuição,
apesar de já haver aqui um incremento na doação de alimentos, mas ainda continua, é um assunto que continua por conhecermos o desperdício efetivo e nas famílias. E também a questão de que cerca de 90% acaba por ser fornecido pelas grandes cadeias de abastecimento. E também que este tipo de procura de apoiar os produtores agrícolas requer um compromisso entre os produtores e os próprios consumidores, e não é fácil estabelecer este tipo de compromisso, e os próprios investimentos e recursos. Portanto, aqui tentar direcionar ou procurar mobilizar investimento, tanto público mas também o privado, para apoiar a visão de um sistema alimentar regenerativo e circular, e a própria alteração de critérios. Há formas de critérios nos contratos de compras públicas, há formas de padrões de contratação pública que estão ainda muito enraizadas, e além disso os constrangimentos que às vezes se tem para promover aqui um abastecimento local, e a capacidade também produtiva dos produtores da região, e envolver e mobilizar os atores de uma forma comprometida, ativa e também disponível, porque é preciso tempo, requer dedicação, e muitas vezes requer que as próprias entidades se desapeguem das ideias que já têm para as suas próprias ambições, e que reúnam esforços para promover a maior qualidade de um sistema alimentar. E pronto, eu acho que é aqui que deixo estes desafios para também podermos trazer aqui uma discussão à volta. Se calhar selecionaria esta autonomia das cidades na produção de alimentos, que não é só um problema do município do Porto, é um problema geral das cidades metropolitanas. E esta questão do desperdício e o fornecimento de alimentos pelas grandes cadeias, não é? Como é que as grandes cadeias também são importantes nesta transformação, mas como é que efetivamos o seu envolvimento, e qual o caminho para que de facto haja uma transformação no sistema alimentar? Espetacular, Sara. Muito obrigada. Obrigada, eu. Muito, muito obrigada. Grande, grande pinta. Olhem, não sei se calhar não paravas de partilhar, só para... E abríamos... Certo? Já parou? Não, ainda está. E agora? Agora já. Agora. Okay. Portanto, muito obrigada, Sara, e muito obrigada, Manel. É um grande projeto, realmente. E realmente quando se juntam todas as partes, o conjunto é super interessante. Eu não sei se alguém quer começar a colocar alguma questão. Se não, eu tenho. A minha questão é um bocadinho aquilo que acontece também muito connosco, que é que quando vocês fazem estes momentos de partilha, etc., quais são os atores que vocês conseguem trazer mais facilmente, e quais são aqueles que ainda não conseguem trazer e que fazem falta, e como é que estão a pensar fazê-lo? Essa é uma questão curiosa, que eu há pouco tempo estive à conversa com o Manuel sobre isso, porque quando nós procuramos, quando começamos a entrar e embrulharmos no sistema alimentar do município do Porto, para nós era claro que era importante trazer os vários atores, e fizemos uma lista enorme, desde produtores, e aqui tentamos procurar os grupos de produtores, cooperativas, a própria comissão de organização da Feira de Produtos Biológicos, que é uma comissão de produtores. Procuramos também trazer projetos associativos como a AMAP,
como a cooperativa Fruta Feia também foi um dos convidados, e outros grupos, outras associações ligadas ao ambiente, trouxemos as universidades, portanto o setor privado, o empresarial privado, os grandes produtores, os grandes retalhistas, cadeia de distribuição também, portanto tivemos aqui entidades representativas da distribuição de alimentos, as universidades, portanto posso dizer que nós tivemos representados todos os setores da cadeia de valor do alimento. No entanto, vimos uma maior ausência na parte associativa. E eu também tenho ligação ao lado associativo, mas ao mesmo tempo poderá ser uma questão de tempo, não é? Porque somos pessoas muito curiosas, muito ativas e acabamos por não ter disponibilidade para estarmos em todo lado. Por outro lado, também pode haver aqui uma descredibilização por ser uma iniciativa promovida por uma entidade como o município, mas não posso... A maior dificuldade foi, de facto, e trazer também aqui a presença de cidadãos. Apesar de que tivemos alguns presentes e nós próprios, embora estejamos com um papel, não é? Estamos a representar uma entidade, mas nós próprios somos consumidores, portanto podemos também trazer aqui o lado da escolha pelos alimentos que eu procuro trazer para a minha casa e procuro consumir. Manuel, não sei se queres dar aqui também acrescentar aqui alguma informação. Não, penso que é isso. Acho que esta parte, a grande dificuldade tem sido realmente aqui com o movimento associativo e com os cidadãos, não é? A representação mais que eu creio que é sempre lá está, existe esta parte da desconfiança, muitas vezes, existe a falta de tempo, mas que é algo que também temos vindo a trabalhar e estamos a tentar integrar. Agora, por exemplo, no Good Food Hubs, a ideia é realmente chegar aos estudantes, aos docentes e não docentes das faculdades, à comunidade que vive na Esprela, e para haver esta aproximação, que é também para sentirmos mais esta proximidade e ter mais opiniões, mais sensações até, ou emoções que são geradas nestas interações entre cidadãos e produtores. Mas o grande desafio, penso que é sempre nesta ligação de cidadão. Eu sinto isso também, depois a continuidade, não é? Há um momento inicial em que há uma grande curiosidade e vontade de perceber e depois vai havendo assim um declínio. Como é que se puxa? Olha, já temos aqui... Não é só, complementando, aí eu acho que não é só essa continuidade, não é só com o movimento associativo e com os cidadãos, é geral. Sim, e depois, no nosso caso, há um município que tem a iniciativa e depois há uma espécie de expectativa que seja depois o município a tomar a iniciativa e promover iniciativas e apoiar, e que é legítimo também até determinado ponto, mas depois o compromisso é de ambas as partes, não é? Tem que ser de ambas as partes. No entanto, vamos tendo aqui presenças regulares nas iniciativas que vamos promovendo, e a participação acaba por, não posso dizer que seja crescente, mas as pessoas que se vão mantendo, vê-se que há um interesse, muitas vezes não, há um interesse na procura de um sistema alimentar mais saudável e sustentável, muitas vezes não se sabe bem como, mas há esse genuíno interesse de alcançar esta visão. Essa motivação, não é? Uhum. Olha, obrigada. Lina, e depois a Cecília e depois o Pedro. Primeiro que tudo, muito obrigada, Sara e Manel, pela apresentação.
E eu queria perguntar, perante esse desafio da associatividade, se há algum passo no sistema alimentar que seja um pouco mais avançado, no sentido de que, por exemplo, o que eu estou a estudar é na área metropolitana de Lisboa, e vejo que também a associatividade é mesmo um desafio, mas parece que a parte da produção, onde eu estou a focar-me, é ainda mais desafiante quanto, por exemplo, na distribuição ou consumo, que parece haver algumas associações um pouco mais consolidadas. Gostaria de saber se veem que dentro desse espaço do sistema alimentar há alguns que estejam um pouco mais avançados na associatividade e outros que ainda tenham maiores desafios para ser alcançados no relativo à governança e à participação. Obrigada. Eu não sei se percebi bem a pergunta. Porque neste... Posso repetir também? Sim, por favor. É um pouco... Não sei se para Manel também foi confusa, para todo mundo foi confusa. Eu penso que o que perguntaste foi direcionado, ou seja, relativamente à participação pública em diferentes fases da cadeia de valor do alimento, né? Distribuição, produção, em qual dessas fases é que há um movimento associativo ou um movimento cidadão mais desenvolvido, não é? Isso, okay. Porque o que eu vejo, por exemplo, na área metropolitana, é que a associatividade também é um desafio, mas é ainda maior no relativo à produção, porque os produtores parecem não estar muito organizados, e depois, por exemplo, aqui que também existe Fruta Feia e outro tipo de organizações que estão mais relacionadas com o consumo e com a distribuição, já parece haver um nível de associatividade um pouco maior, ainda que tem outras partes, outras fases que parecem estar um pouco mais distantes desses níveis associativos. Não sei se no caso do Porto pode ser um pouco similar. Sim, posso dizer que a minha percepção é que é semelhante ao que está a acontecer em Lisboa. E o maior desafio é, de facto, os produtores, ao não estarem organizados, como por exemplo em Espanha, que estão muito mais organizados por cooperativas, não é? E de um apoio mútuo, não reconhece essa organização aqui. E ao mesmo tempo o desafio é tão grande de manter os desafios ligados à própria produção e ao escoamento dos seus alimentos, às condições injustas em que muitas vezes os seus produtos são vendidos e todos os desafios associados a manterem as suas culturas, que aquilo que eu tenho reconhecido é que de facto não têm tempo e não há tempo a perder também, que às vezes isto também pode ser uma construção social que existe, andamos todos muito atarefados e muito a correr de um lado para o outro à procura das melhores soluções mas é o que eu tenho sentido, que não têm disponibilidade, grande disponibilidade para virem a este tipo de encontros. Por outro lado, depois vemos há mapas a acontecer em que há um contacto muito grande entre produtores e consumidores e há estas sinergias, este apoio mútuo e vemos conversas a acontecerem, essa abertura a acontecer nesses momentos. Sim. Muito obrigada, era isso. Ok. Eu aqui tenho também uma percepção que é, enquanto que normalmente nós tendemos, ou seja, a distribuição e a produção são coisas diferentes, eu quando sinto que no Porto que eu tenho conhecido, os produtores são os seus próprios distribuidores, não é? Os produtores têm de produzir, têm de encontrar os canais de distribuição, portanto há todo este trabalho de diferentes fases, que é muito trabalho, realmente tira tempo e dificulta também, se calhar, optimizar. Por exemplo, o exemplo da Fruta Feia, não é? Que é uma cooperativa excelente, que se foca na distribuição, vai buscar e entrega. Eu sinto que há uma organização, mas é muito trabalho, porque os produtores também são distribuidores e também são armazenistas e também são tudo isto, o que dificulta, se calhar, também aqui esta otimização e, se calhar, queremos potenciar a produção, mas
ao mesmo tempo tem de estar associada a uma distribuição, mas como tem de ser feita pelas mesmas pessoas, existem alguns desafios a este nível. Em termos de participação e de associativismo, eu até sinto que existem a AMAP, não é? Os produtores biológicos, há aqui algum apoio mútuo, mas lá está. A nível da distribuição, não sinto que exista este foco na distribuição. Somos mesmos os mesmos produtores e produtoras da produção, seja da distribuição. E em termos também de fim de vida, não sinto que exista a nível do sistema alimentar. É a rede dos restaurantes e do ambiente. Muito obrigada. Ok. Boa. Agora é Cristina. A Cecília, desculpa. Cecília. Não faz mal. Olhem, primeiro eu queria agradecer muito a intervenção e é pela primeira vez que eu vejo esta apresentação, embora tenha lido muito, e na verdade isto levantou-me tantas questões que eu não sei muito bem como começar. Pronto. Em primeiro lugar, aquele esquema que vocês apresentaram no início, desde 2008, da Convenção dos Autarcas, é fantástico, ver tantas ações a acontecer. Pelo que portanto, mas o grosso que vocês começam a falar em 2003, não sei se estamos a falar da mesma coisa, havia um projeto da Universidade Católica que era liderado pela Marta Pinto, não sei se é exatamente esse projeto que estamos a falar, se é outra coisa, que aparece em 2013. E depois, até acho que é anterior, não sei muito bem, e depois uma sequência de projetos, alguns projetos internacionais, etc. Isto coincide, salvo erro, quer dizer, a partir de 2013 com o Rui Moreira, com o atual presidente. E então a minha pergunta é, primeiro, o que é que se passa dentro da Câmara, que suporte institucional, político e de recursos humanos existe para que isto aconteça, e como é que isto se cruza, e especificar um bocadinho o que é que vocês são relativamente a estes projetos. Porque eu não sei se vocês são parceiros, se são coordenadores, onde é que vocês se posicionam e como é que eles aparecem, se são vocês que os procuram, porque há aqui uma quantidade enorme de parceiros, que foi isso que eu senti que vocês, por exemplo, dizem, é difícil encontrar as pessoas, mas eu acho que vocês encontraram milhares de pessoas, já estão a fazer, têm imensos parceiros. Quando vocês falam do núcleo da Asprela, é uma coisa completamente fantástica e magnífica envolver tantas pessoas, portanto, eu acho que vocês fizeram muito, e que não se dão conta de quão maravilhoso foi tudo o que vocês já fizeram. Pronto, então a primeira questão era perceber estas sinergias entre a vontade política, se há algum risco disto desaparecer, como é que isto se cruza com todos estes projetos de outras organizações, que são esses milhares de parceiros que vocês já envolveram e que se calhar não estão tão evidentes. E qual é o vosso posicionamento? Depois, voltando um bocadinho, com tanta coisa, quando vocês definiram aqueles 4 princípios, decisões, logo num dos primeiros slides, quem é que os definiu? Em que ano é que eles são definidos? Eles estão a ser revistos? Porque, em princípio, tudo se devia cruzar com essas ações, não é? Eu sei que depois há tantas coisas a aparecer que as pessoas querem abraçar tudo e depois às vezes esquecemos como é que isto se cruza, mas certamente que vocês têm uma ideia sobre isso. Depois, esta coisa de as cidades não terem capacidade produtiva, eu acho que estamos a ter uma visão um bocadinho limitada, todos nós, porque pensamos que é só o nosso território, mas por que não? Não sei se alguém já vos fez esta pergunta ou qual é a vossa opinião como técnicos, trabalhar com os municípios à volta, não é? E a Lipor é um exemplo de que isto funciona, não é? Como sabemos, a Lipor representa um conjunto significativo de municípios da área metropolitana do Porto e por isso é que estas sinergias são possíveis de fazer. E vou dar um exemplo que acho que dou muitas vezes, que é o exemplo de Paris. Paris também quer definir, salvo erro, até 2030, que 80% da produção dos alimentos consumidos nas suas cantinas sejam
de agricultura sustentável, não necessariamente biológica, mas vai buscar os produtos àquilo que é a Île-de-France, que é correspondente à área metropolitana do Porto ou à área metropolitana de Lisboa. Portanto, quais são, se isto já foi elencado, e se foi elencado, quais são as dificuldades, os entraves de trabalhar com os municípios limítrofes e não trabalhar uma estratégia só baseada nos seus limites convencionais do seu território. Pronto. Depois, porque eu adoro as hortas... Essa última. As hortas da Lipor, e fiquei com imensa pena de não terem mostrado ao Hospital Conde Ferreira, que eu já lá fui há uns anos, mas acho lindo, lindo de morrer. A Lipor tinha, é a última questão, Inês, e vai um bocadinho para estas questões das sinergias. A Lipor tinha um projeto piloto que não sei se avançou, que era as hortas empresariais ou não sei o que mais, que era suposto poderem vender nas feiras e mercados. E aí era uma pergunta também se calhar dirigida para a Cristina, saber se isto é possível, porque estamos a falar aqui desta ligação entre o produtor e o consumidor, embora numa escala mais pequena. Pronto, já está, Inês, está bem? Obrigada e muitos parabéns pelo projeto. Obrigada, Cecília, de facto, obrigada por trazeres essa questão de celebrarmos até os caminhos que demos e o trabalho que foi alcançado, porque acho que às vezes perdemos-nos tanto em querer implementar os projetos, em alcançar a meta, que depois acabamos por não saborear o caminho que foi feito, e foi bom também ouvir-te nessa parte. Eu acho que cada passo dava mais uma sessão destas e é difícil aprofundar e detalhar cada um dos projetos, e a ideia foi mesmo trazer um bocado esta visão e depois até noutra altura podemos detalhar algumas das ideias. Como é que nos cruzamos com outras organizações? Naqueles projetos que eu referi, o City Loops, Urbinat, o My Build is Green, nós somos parceiros parceiros que beneficiamos do financiamento dos próprios programas comunitários. Portanto, nesse ponto nós somos parceiros ativos na implementação dos projetos. Temos uma equipa técnica, coordenação e equipa técnica que está ativamente a trabalhar para implementar os projetos. Depois, em redes europeias como a Urban Agenda e o Eurocities, somos participantes ativos, portanto, com alguma regularidade, e temos também que comunicar o alcance de metas, o alcance de resultados ao longo deste percurso, este processo. Por exemplo, o Pacto dos Autarcas também temos que reportar com regularidade. Entretanto, em 2020, este ano, também reforçamos as ambições circulares com o compromisso com a declaração de cidades circulares. Ao assinarmos as cidades circulares, a declaração de cidades circulares, desculpem, que isto às vezes o inglês e o português troca-me aqui toda, e também há um reporte associado às iniciativas que vamos implementando, portanto temos essa participação mais desfasada no tempo, mas uma participação ativa. Cidades circulares é Ellen MacArthur? Não, é do ICLEI, Ellen MacArthur Foundation. Ok. Por exemplo, o Good Food Hubs é da nossa inteira responsabilidade, é uma task A Esprela Mais Sustentável, um macro-projeto que está sendo implementado na Esprela para o desenvolvimento de uma comunidade energética sustentável, e o Good Food Hubs é mais uma das tasks desse projeto, de inteira responsabilidade nossa. Portanto, o contacto com stakeholders da Esprela, qualquer tipo de instituições, é feita por nós, equipa técnica, e pronto, assim só para dar uma visão, também não temos muito mais tempo, se calhar eu avanço, espero ter respondido a essa questão e dando assim uma ideia do nosso envolvimento. Apoio, de facto, eu acredito que muitas vezes as ambições possam partir de uma vontade técnica. Ou de uma conciliação, uma conjuntura
que efetivamente depois permita que o próprio executivo, não é? Que a vontade política se alinhe com a manifestação técnica que nós fazemos internamente. Então houve aqui o convite de uma entidade de relevância como a Fundação Ellen MacArthur Foundation, e associou-se aqui também uma relevância que foi dada tecnicamente ao tema. E acho que ao converger estes dois fatores, o assunto também foi ganhando relevância, relevância, importância, e tivemos o apoio político também no avanço, na dedicação a este assunto. E sim, coincide a estratégia de médio e longo prazo para o ambiente, coincide com o novo executivo, com a entrada do executivo do Rui Moreira. Os princípios, aqueles 4 princípios de trabalho, também têm a ver com uma conjunção de fatores. De facto, é a necessidade de responder aos desafios locais, que vem também neste sentido de adaptar as alterações climáticas, de reconhecer o valor, trabalhar com a natureza, com a própria natureza, com os princípios da natureza, para dar as melhores respostas, a procurarmos as respostas que consideramos melhores naquele momento. Também a demanda de uma economia circular, não é? Haver um reconhecimento global de que a economia circular pode ser um modelo que contribui para responder a desafios locais e globais também. Portanto, há aqui uma revisão constante de princípios que se vão alinhando com este percurso que se vai fazendo. Portanto, pode-se dizer que há aqui uma certa orgânica no caminho, mas ao mesmo tempo é um processo que não está estabilizado, que se vai construindo e que se vai renovando, não é? De acordo também com as ambições do próprio município, os desafios do próprio município. Ambições políticas, ambições técnicas, acaba por ser uma conjectura. Depois, relativamente, trabalhar com os municípios à volta, não é? Nós não estamos cercados no município do Porto, temos estas 2 vertentes, procurar uma proximidade com os produtores da região, e isto também nos faz pensar em trazer os municípios para trabalhar estas ideias e para mobilizar para esta visão. Isso é algo que temos presente. Agora também é uma gestão de prioridades que vai sendo gerida ao longo das responsabilidades que temos neste projeto, e neste momento temos a ambição de provavelmente até trazer um programa que promova um sistema alimentar regenerativo e circular na região, mas neste momento não é o que temos em cima da mesa, assim como a elaboração de uma política alimentar aplicada ao município do Porto. E depois, relativamente às hortas empresariais, que eu tenha conhecimento, elas não estão a avançar aqui no município do Porto, mas aí a Cristina acho que pode falar melhor relativamente a esse aspecto, e depois o Manuel, se quiser acrescentar algum aspecto àquilo que eu já partilhei. Estão-me a ouvir? Uhum. Relativamente às hortas empresariais, é o seguinte: nós temos o projeto das hortas urbanas, em que fazem parte os 8 municípios da Lipor. Neste momento temos 54 hortas no ativo, 1.900 talhões, igual a 1.900 pessoas, igual a 1.900 formações, que é mesmo. Existem vários registros de hortas comunitárias, hortas empresariais, hortas sociais. Relativamente às empresariais, todas as hortas têm o mesmo registro, no sentido os produtos não podem ser comercializados, é para consumo próprio, embora exista uma horta, e com certeza foi aí que a Cecília se confundiu e ouviu na altura, que já nos visitou mais do que uma vez, que é a horta no município da Maia, que é uma horta que tem um registro diferente. Normalmente os talhões, os terrenos para cada pessoa tem mais ou menos, há uma área de 30 metros quadrados. Essa horta é ao contrário, tem uma área de 100 metros quadrados, e o município da Maia disponibilizou uma banca comercial no mercado municipal para que as pessoas pudessem vender os seus produtos
para arrecadar algum dinheiro para benefício da família. Essas pessoas, para terem acesso a esse tipo de horta, terão que cumprir determinados requisitos, nomeadamente o IRS, estarem desempregadas, terem um X número de filhos. O que é certo é que até à data, acaba por ser interessante, até o estudo sociológico, é que essas mesmas pessoas, Cecília e colegas que me estão a ouvir, até à data não usufruíram da bancada para vender, mas sim, todos os excedentes acabam por oferecer a instituições perto da horta e troca de alimentos uns com os outros. O que temos agora também é um tipo que não é venda, também é donativo, é um projeto que nós abraçarmos também no projeto Horta à Porta em início de pandemia, que foi no Hospital Magalhães Lemos, especificamente na ala da psiquiatria forense, em que os utentes produzem hortícolas, nós damos apoio, e essas hortícolas, esses legumes, são, entre aspas, vendidos, não se pode dizer o termo vender, mas sim a comunidade hospitalar, desde médicos, enfermeiros, auxiliares, acabam por comprar, entre aspas, esses produtos e acabam por doar um valor simbólico desses produtos, e esse valor acaba por ajudar essas pessoas para os bens primários, tipo, há pessoas lá utentes que não têm família, então é necessário algum dinheiro para produtos de higiene, para os próprios... Eu sei que cigarros e café não são bens primários, mas acreditem que naquele tipo de registro acabam por ser. E pronto, e está a ter muito sucesso. Mas é esses dois registros que temos a nível de produtos, de doar, no sentido de vender, para ter algum retorno a nível económico. Todo o restante, as hortas são mesmo só para consumo próprio. O que é também interessante aqui dizer é que nós, as hortas biológicas do Porto, como a Sara já apresentou, nós somos biológicos, mas não somos certificados, nem queremos ser, nós queremos é mudar comportamentos, e como a palavra diz, bio, bem de vida. No entanto, a Lipor, juntamente com o município do Porto e os outros restantes municípios, não abrem hortas sem primeiramente fazerem análises ao solo e à água, numa questão de segurança alimentar, a metais pesados, e já agora a empresa que faz essas análises é uma empresa que certifica produtores biológicos, empresários. Só para vocês verem, estão a ver o contrassenso, não somos certificados, no entanto, não abrimos hortas sem que haja uma certificação a nível de segurança alimentar nos solos e na água, quando a água não é da rede, é do furo ou do poço. E pronto, não sei se está explicado. Vocês mandem-me calar, porque quando eu começo a falar não calo. Fantástico, e muitos parabéns a todas. Obrigada. Obrigada. Manel, queres acrescentar aqui alguma coisa? Sim, eu penso que aqui na parte da estratégia metropolitana, um dos desafios que existem enormes é conhecer a realidade do sistema alimentar. Nós no City Loops foi feito aquele Sector-Wide Circularity Assessment, que é uma análise metabólica do Porto, no setor dos biorresíduos. E é muito interessante saber o que é importado, o que é exportado, o que é transformado, os resíduos, onde é que eles vêm. Só que o Porto tem uma dinâmica muito própria. Não só os resíduos, também a proveniência dos alimentos. Sim, é o setor alimentar. E então o Porto é uma cidade muito própria, como qualquer centro da área metropolitana, não é? Tem umas dinâmicas muito próprias de consumo. A produção não é assim tão relevante relativamente à parte do consumo, por exemplo. E então era super interessante esta estratégia metropolitana. Como a Sara dizia, a nível técnico, eu e a Sara temos tido várias discussões destas sobre quais são os desafios realmente aqui para conseguirmos atingir subir quase o nível a um outro nível mais macro, não é? Mas pronto, envolve também conhecimento, que nós também esperamos agora dar uns primeiros passos com a rede colaborativa do City Loops, que vai acontecer dia 9 de dezembro, dar um pouco mais de passos para conhecer esta realidade, o interesse desta realidade do setor alimentar a nível metropolitano, para aí se calhar tentarmos também suportar esta nossa ideia e nossa visão, que realmente é necessário esta parte metropolitana, mas lá está, é necessário
da parte técnica, como é depois necessário da parte dos decisores políticos. É toda aqui uma congregação de esforços que ainda não existe assim concretamente, não está bem estabelecida. Era só isso. Obrigado. Obrigada, Manel. E complementarmente, Cecília, o próprio estudo que fizemos na altura com a Fundação Ellen MacArthur foi alargada na parte da produção à área metropolitana, assim como também um estudo este Sector-Wide Assessment, também fomos buscar informação de alimentos produzidos na área envolvente, não é? Portanto, nós procuramos fazê-lo, mas é também importante olharmos para os locais no município onde podemos promover a produção de alimentos e a proximidade com os ciclos naturais da produção de alimentos e, como a Cristina estava a dizer, mudança de comportamentos, e explorar o máximo de possibilidade para promover esta autossuficiência, uma autossuficiência que é também alargada à área metropolitana. Fantástico. Não queres, por acaso, disseminar os reportes que foram feitos no âmbito da Ellen MacArthur Foundation? Podia ser interessante. Sim. Okay. O link penso que está associado também ao capítulo publicado, com as cidades que vocês publicaram, mas eu vou pôr aqui no bate-papo. Obrigada. Pedro e depois Armando. Então, bom dia a todos. Estão-me a ouvir? Sim. Pronto, eu quero agradecer muito a apresentação que o Porto fez aqui das suas atividades, é uma coisa fantástica. Eu senti com a apresentação aquilo que eu sinto sempre que vou ao Porto, que é, porque é que eu não estou aqui mais vezes? Com esta tanta dinâmica, porque é que eu cá não venho mais vezes? E este é um sentimento também curioso, porque pronto, eu sou de Évora e é a cidade onde eu vivo, e de facto fico sempre assoberbado com a dinâmica que o Norte tem, com os seus agentes, com o dinheiro a circular, com o setor empresarial, com as câmaras, com não sei o quê, e percebeu-se até pelas questões levantadas pela Cecília, que foram muito interessantes, e eu gostava de reforçar isso. Para já elogiar esta dinâmica toda que vocês demonstram que têm aí. E de facto também elogiar o seguinte, que é muito importante que nas câmaras e assim haja uma visão e uma vontade política de atuar e de transformar as coisas com um objetivo, uma visão para o futuro. Isso é muito importante. E em simultâneo, isso também foi levantado na questão da Cecília, é suposto existir também técnicos e estruturas competentes nas câmaras ou nas instituições que permitam, que busquem ativamente projetos e que se os sustentem ativamente no tempo, e essas estruturas só existem se houver pessoas interessadas, competentes nas estruturas. E pronto, quer dizer, tinha aqui uma questão que foi agora levantada do que a Cristina Ferreira falou, que era a questão da banca dos alimentos, que é, pronto, na Maia, haver a possibilidade numa das casas das hortas, haver uma banca ou a possibilidade da venda dos produtos produzidos numa horta. Eu não sei, volto a ficar admirado pela dinâmica do Norte, porque eu aqui em Évora, eu imagino logo que no primeiro dia teríamos complicações com a ASAI, com as finanças e pessoas a chatear as pessoas porque exigiriam uma fatura, e com os próprios fiscais da Câmara a questionar a legitimidade da banca de umas pessoas que cultivaram uma alface e que estão ali Portanto, tenho curiosidade como é que se põe em prática quando há no mundo tantas pessoas e tantas entidades que de repente, sempre que se dá um passo, por mais pequeno que seja, se levantam também a questionar a fatura, o saco plástico, enfim, deixava essa pergunta, mas
vou-me já calar. Obrigada, Pedro. Não sei, Sara ou Cristina, a quem quer responder, como é que vocês ultrapassaram essas situações? Sara, queres falar no sentido municipal? É sim, eu dei o exemplo da Maia, porque é a única horta que é possível vender. Agora, eu confesso, o que eu posso dizer é que o município da Maia é responsável pelo mercado municipal da Maia e foi-nos dito e foi-nos disponibilizado esse fim. Agora, eu confesso-vos que a nível logístico, a nível legal, não posso vos informar aqui como é que é ultrapassado, mas também se tiverem interesse é uma questão de eu procurar a colega responsável e falar, mas é possível. Mas é assim, mas também há muitas pessoas, há o agricultor de estrada também que vende os seus produtos de casa, muitas associações também, eu dou-vos um exemplo da Fruta Feia é diferente, mas a Fruta Feia também há muitos produtores que não são legalizados e, no entanto, que consome-se os alimentos. Eu acho que acima são cooperantes, não é? São cooperantes, é isso. Mas o município da Maia tem essa legitimidade, mas essa parte legal ultrapassa-me, confesso-vos. Sim, eu só estou a questionar isto porque de repente há alimentos produzidos em contexto urbano, de forma sustentada, interessantíssimos, que ajudam as pessoas, que têm toda uma componente social importante, que vêm de uma horta que faz bem à cabeça das pessoas, que estão a... É terapêutico. Tudo mais, e se calhar à primeira curva são apanhados no contexto e depois temos, quer dizer, supermercados com todas as faturas em dia, com até com certificações biológicas, não é? E às tantas vêm de estufas em Almeria de trabalho escravo, imigrante, de pessoas que vieram quase a nado da África, não é? E a quem só pagam a 90 dias, sim. E a quem só pagam a 90 dias. Isso ninguém questiona. Portanto, é estas duas coisas que eu estava aqui a... Sim, e também era aqui importante ressalvar, e a Sara pode-me ajudar, as hortas do município do Porto, a Liporta é a parceria, a horta é da gestão do município do Porto, mas a Câmara Municipal do Porto, quando decide abrir uma horta, há um arquiteto que faz o desenho da horta, e o desenho da horta não é numa questão só de beleza, mas também tem todo o cuidado ao fazerem a planta do espaço que vai ser utilizado com futuros agricultores urbanos, as próprias infraestruturas básicas e paisagísticas também serem pensadas no sentido de minimizar a poluição ambiental, no sentido de colocarem lá plantas bioindicadoras, biorremediadoras, ou seja, plantas que vão minimizar a poluição ambiental e acaba por dar mais segurança a nível da produção dos alimentos. Tudo isso é pensado. Sim. Estou a falar bem, não estou, Sara? Sim, nesse aspecto, Cristina, acabas por até ter mais conhecimento do que eu pela parte, componente prática, não é que tens, eu não estou ligada diretamente às hortas municipais, mas sei que há todo um cuidado paisagístico, ao nível também da disponibilidade de água, a qualidade da água no município do Porto tem uma qualidade incrível, portanto há toda uma série de cuidados para garantir que de facto haja condições para a produção de alimentos. No entanto, no município do Porto não se vendem alimentos, não há essa possibilidade. E eu penso também que poderá estar relacionada com esses constrangimentos ou não tenho bem a certeza. O único exemplo é mesmo o da Maia, e é só uma horta. Mas as pessoas nunca foram. E porque também deve ter outras intenções, que é também a disponibilizar para pessoas... A parte social, a responsabilidade social. Exatamente. Sim. Agora, eu estava a pensar que relativamente à política de compras públicas, também nós aplicamos já critérios sociais, não é? Para garantir que muitos dos serviços que nós contratamos, seja de pessoas que estejam a trabalhar ou de entidades que tenham empregados pessoas com condições de trabalho dignas ou minimamente dignas, e que esse será um dos critérios que provavelmente irão estar refletidos para contratos de alimentos também, nos contratos nas cantinas, também caterings e etc.
Agora, não tenho mais conhecimento a esse nível legal, como é que se ultrapassam ou como são fiscalizados esse tipo de condições. Obrigada, Sara. Sim, eu acho que aí depende muito. Pedro, eu também depois falamos a outras situações. Temos que avançar, porque já estamos 4 minutos fora do nosso tempo. Armando, se faz favor, e depois o Vítor. Parabéns pela apresentação. Minha curiosidade é mais sobre essa conexão do rural, dos municípios acerca do Porto com a cidade do Porto. Que iniciativas, inovações que vocês já perceberam? Que nós vemos que muitos agricultores têm dificuldades, né, de comercializar, dada essa concentração de mercados, tudo isso, né? Mas tem surgido em alguns locais iniciativas como lojas colaborativas, né, os próprios CSAs, grupos, né, de consumo responsável. Então, que iniciativas que vocês já perceberam que desse avanço da conexão municípios vizinhos com a cidade, né, do Porto? Na verdade, nós temos procurado apoiar iniciativas que promovam esse encontro direto com produtores da região e não só da região, mas até de lugares mais distantes, mas esse contacto direto com produtores, portanto, há vários mercados de produtos que para além de outro tipo de produtos, tem também a venda de produtos frescos. A feira de produtos biológicos do parque também essa é mesmo a iniciativa municipal. Os outros mercados que referi de rua não são de iniciativa municipal, mas têm o apoio do município do Porto, e o projeto Good Food Hubs, que no fundo é a criação desta rede alimentar para promover esse apoio. Neste momento é o que nós estamos a fazer. Que antes não havia um apoio direcionado ou promover este tipo de iniciativas, divulgar este tipo de iniciativas, e neste momento é algo que é muito... Estamos a dedicar a promover esse contacto direto com produtores. Além disso, a possibilidade de criarmos uma MAP no projeto Food Hubs, também internamente está a ser pensado, não posso dizer que é uma espécie da MAP, mas trazer os conceitos da MAP para disponibilizar aos colaboradores do município do Porto alimentos mais saudáveis e provenientes de práticas sustentáveis. Portanto, neste momento é promover possibilidade de encontro e acesso a alimentos mais saudáveis.